Livro da geração dos animais. Autor Aristóteles. Livro 5. Capítulo 1. Devemos agora investigar as qualidades pelas quais as partes dos animais diferem. Refiro-me a tais qualidades das partes como azul e preto nos olhos, altura e profundidade do tom na voz e diferenças de cor, seja da pele, cabelo ou penas. Algumas dessas qualidades são encontradas para caracterizar toda uma espécie de animais às vezes, enquanto em outras espécies ocorrem de forma aleatória, como é especialmente o caso do ser humano. Além disso, em conexão com as mudanças no período da vida, todos os animais são semelhantes em alguns pontos, mas são opostos em outros, como no caso da voz e da cor do cabelo, pois alguns não ficam visivelmente grisalhos na velhice, enquanto o homem está sujeito a isso mais do que qualquer outro animal. E algumas dessas afecções aparecem imediatamente após o nascimento, enquanto outras se tornam evidentes à medida que a idade avança ou na velhice. Agora não devemos mais supor que a causa desses e de todos esses fenômenos seja a mesma. Pois sempre que as coisas não são produto da natureza agindo sobre o reino animal como um todo, nem são características de cada tipo separado, então nenhuma dessas coisas é como é ou é desenvolvida para qualquer causa final. O olho, por exemplo, existe por uma causa final, mas não é azul por uma causa final, a menos que essa condição seja característica do tipo de animal. Na verdade, em alguns casos, essa condição não tem conexão com a essência do ser do animal, mas devemos atribuir as causas ao material e ao princípio motivador ou causa eficiente, na visão de que essas coisas surgem por necessidade. Pois, como foi dito originalmente no início de nossa discussão, quando lidamos com produtos definidos e ordenados da natureza, não devemos dizer que cada um tem uma certa qualidade porque se torna assim, mas sim que eles se tornam assim porque são assim e assim, pois o processo de tornar-se ou desenvolvimento acompanha o ser e é em prol do ser, e não o contrário. Os antigos filósofos da natureza, no entanto, adotaram uma visão oposta. A razão disso é que eles não perceberam que as causas eram numerosas, mas apenas viram o material e eficiente e não distinguiram sequer estes, enquanto não fizeram nenhuma investigação sobre as causas formais e finais. Tudo então existe por uma causa final, e todas aquelas coisas que estão incluídas na definição de cada animal, ou que são meios para um fim ou são fins em si mesmas, surgem tanto por essa causa quanto pelas demais. Mas quando chegamos a essas coisas que surgem sem se enquadrar nos cabeçalhos mencionados anteriormente, seu curso deve ser buscado no movimento ou processo de surgimento, na visão de que as diferenças que os marcam surgem na formação real do animal. Um olho, por exemplo, o animal deve ter por necessidade, pois a ideia fundamental do animal é desse tipo, mas terá um olho de um tipo particular por necessidade em outro sentido, não no sentido mencionado acima, porque é sua natureza agir ou ser agido de tal ou qual maneira. Feitas essas distinções, vamos falar sobre o que vem a seguir em ordem. Assim que a prole de todos os animais nasce, especialmente aqueles nascidos imperfeitos, eles têm o hábito de dormir, porque continuam dormindo também dentro da mãe quando adquirem pela primeira vez a sensação. Mas há uma dificuldade sobre o período inicial de desenvolvimento, se o estado de vigília existe nos animais primeiro, ou o de sono. Desde que claramente acordem mais à medida que envelhecem, é razoável supor que o estado oposto, o de sono, existe nas primeiras etapas de desenvolvimento. Além disso, a mudança de não ser para ser deve passar pelo estado intermediário, e o sono parece ser, por natureza, tal condição, sendo como que um limite entre estar vivo e não estar vivo, e o dorminhoco não sendo totalmente inexistente nem ainda existente.
Pois a vida mais do que tudo pertence à vigília, por causa da sensação. Mas, por outro lado, se é necessário que o animal tenha sensação e se é então primeiro um animal quando adquiriu a sensação, deveríamos considerar a condição original como não sendo sono, mas apenas algo semelhante ao sono, tal condição como encontramos também em plantas, pois de fato neste momento os animais realmente vivem a vida de uma planta. Mas é impossível que as plantas durmam, pois não há sono que não possa ser interrompido, e a condição nas plantas que é análoga ao sono não pode ser interrompida. É necessário então que o embrião animal durma a maior parte do tempo porque o crescimento ocorre na parte superior do corpo, que consequentemente é mais pesada, e já afirmamos em outro lugar que tal é a causa do sono. Mas ainda assim eles são encontrados para acordar até mesmo no útero, e isso é claro em dissecções e nos ovíparos, e então eles imediatamente caem novamente no sono. Por isso, após o nascimento, eles passam a maior parte do tempo dormindo. Quando estão acordados, os bebês não riem, mas enquanto estão dormindo, tanto riem quanto choram. Pois os animais têm sensações mesmo enquanto dormem, não apenas o que são chamados de sonhos, mas também outras além dos sonhos, como aquelas pessoas que se levantam enquanto dormem e fazem muitas coisas sem sonhar. Pois há alguns que se levantam enquanto dormem e andam por aí vendo como aqueles que estão acordados, estes têm percepção do que está acontecendo, e embora não estejam acordados, essa percepção não é como um sonho. Então, presumivelmente, os bebês têm percepção sensorial e vivem em seu sono devido ao hábito anterior, estando como que sem conhecimento do estado de vigília. Com o passar do tempo e seu crescimento é transferido para a parte inferior do corpo, eles agora acordam mais e passam a maior parte do tempo nessa condição. As crianças continuam dormindo mais no início do que outros animais, pois nascem em uma condição mais imperfeita do que outros animais que são produzidos em um estado quase perfeito, e seu crescimento ocorreu mais na parte superior do corpo. Os olhos de todas as crianças são azulados imediatamente após o nascimento, ou mais tarde, mudam para a cor que será permanente. Mas no caso de outros animais, isso não é visível. A razão disso é que os olhos de outros animais têm mais probabilidade de ter apenas uma cor para cada tipo de animal, por exemplo, o gado tem olhos escuros, o olho de todas as ovelhas é pálido, de outros, novamente, toda a espécie é azul ou de olhos cinzentos, e alguns são amarelos, só olhos de cabra, como a maioria das cabras, enquanto os olhos dos homens acontecem de serem de muitas cores, pois são azuis ou cinzentos ou escuros em alguns casos e amarelos em outros. Portanto, assim como os indivíduos em outras espécies de animais não diferem uns dos outros na cor, também não diferem de si mesmos, pois não têm uma natureza para ter mais de uma cor. Dos outros animais, o cavalo tem a maior variedade de cor nos olhos, pois alguns deles são realmente heteroglaukos. Esse fenômeno não é visto em nenhum dos outros animais, mas o homem às vezes é heteroglaukos. Por que então não há mudança visível nos outros animais se compararmos sua condição quando recém-nascidos com sua condição em uma idade mais avançada, mas que há uma mudança em crianças? Devemos considerar apenas essa causa suficiente, de que a parte em questão tem apenas uma cor na primeira, mas várias cores na última. E a razão pela qual os olhos dos bebês são azulados e não têm outra cor é que as partes são mais fracas nos recém-nascidos e o azul é uma espécie de fraqueza. Também devemos obter uma noção geral sobre a diferença nos olhos, porque alguns são azuis, alguns cinzas, alguns amarelos e alguns escuros. Supor que os olhos azuis são ardentes, como Empédocles diz, enquanto os escuros têm mais água do que fogo neles, e que isso é porque os primeiros, os azuis, não têm uma visão aguçada durante o dia, ou seja,
devido à deficiência de água em sua composição, e os últimos estão em condição semelhante à noite, ou seja, devido à deficiência de fogo. Isso não é bem dito se de fato assumirmos que a visão está relacionada com a água, não o fogo, em todos os casos. Além disso, é possível fornecer outra explicação para a causa das cores, mas se de fato o fato é como foi declarado antes no Tratado sobre os Sentidos, e ainda antes disso nas investigações concernentes à alma, se este órgão sensorial é composto de água e se estávamos certos ao dizer por que motivo é composto de água e não de ar ou fogo, então devemos assumir que a água é a causa das cores mencionadas. Pois alguns olhos têm líquido em excesso para se adaptarem ao movimento, outros têm pouco, outros têm a quantidade adequada. Portanto, aqueles olhos em que há muito líquido são escuros porque muito líquido não é transparente, aqueles que têm pouco são azuis, então encontramos no mar que a parte transparente dele parece azul claro, a aquosa menos transparente, e a água insondável é escura ou azul profundo por causa de sua profundidade. Quando chegamos aos olhos entre estes, eles diferem apenas em grau. Devemos supor que a mesma causa também é responsável pelo fato de os olhos azuis não serem perspicazes durante o dia, nem os olhos escuros à noite. Os olhos azuis, porque têm pouco líquido neles, são muito movidos pela luz e pelos objetos visíveis em relação à sua liquidez, bem como à sua transparência, mas a visão é o movimento desta parte na medida em que é transparente, não na medida em que é líquida. Os olhos escuros são menos movidos por causa da quantidade de líquido neles. E assim eles veem menos bem no crepúsculo, pois a luz noturna é fraca, ao mesmo tempo, o líquido é geralmente difícil de ser movido à noite. Mas se o olho deve ver, ele não deve ser nem movido em excesso nem mais do que na medida em que é transparente, pois o movimento mais forte expulsa o mais fraco. Daí o motivo pelo qual, ao mudar de cores fortes, ou ao sair do sol para a escuridão, os homens não conseguem ver, pois o movimento já existente no olho, sendo forte, impede o externo, e em geral nem uma visão forte nem uma fraca podem ver coisas brilhantes porque o líquido é afetado e movido demais. A mesma coisa é demonstrada também pelas afecções patológicas de cada tipo de visão. A catarata ataca mais os de olhos azuis, mais o que é chamado de onictalopia ou os de olhos escuros. Agora, a catarata é uma espécie de ressecamento dos olhos e, portanto, é mais encontrada nos idosos, pois essa parte, assim como o resto do corpo, fica mais seca com a velhice ou mais é um excesso de liquidez e, portanto, é mais encontrado nos mais jovens, pois seus cérebros são mais líquidos. A visão do olho que está intermediária entre muito e pouco líquido é a melhor, pois não tem nem muito pouco para ser perturbada e impedir o movimento das cores, nem muito para causar dificuldade de movimento. Não apenas os fatos acima mencionados são causas de ver com nitidez ou o contrário, mas também a natureza da pele naquilo que é chamado de pupila. Esta deve ser transparente, e é necessário que o transparente seja fino, branco e uniforme, fino para que o movimento que vem de fora possa passar diretamente através dele, uniforme para que não lance sombra sobre o líquido por trás dele ao enrugar, pois isso também é uma razão pela qual os idosos não têm uma visão aguçada, a pele do olho, assim como o resto da pele, enrugando e engrossando na velhice, e branca porque o preto não é transparente, pois isso é exatamente o que se entende por preto, o que não é iluminado, e é por isso que lanternas não podem emitir luz se forem feitas de pele preta. São por essas razões então que a visão não é aguçada na velhice nem nas doenças em questão, mas é por causa da pequena quantidade de líquido que os olhos das crianças aparecem azuis no início.
E a razão pela qual especialmente os homens e ocasionalmente os cavalos são heteroglaukos é a mesma que a razão pela qual apenas o homem fica grisalho e o cavalo é o único outro animal cujos pelos embranquecem visivelmente na velhice. Pois o embranquecimento é uma fraqueza do fluido no cérebro e uma incapacidade de concoctar corretamente, e assim também é o azul dos olhos. O excesso de finura ou de espessura produz o mesmo efeito, conforme essa liquidez seja muito pouco ou muito. Sempre que, então, a natureza não pode fazer os olhos corresponderem exatamente, seja concoctando ou não concoctando o líquido em ambos, mas concoctando um e não o outro, então o resultado é a heteroglossia. A causa de alguns animais terem uma visão aguçada e outros não é dupla, e não simples. Pois a palavra aguçada tem praticamente um duplo sentido, e isso ocorre de maneira semelhante com a audição e o olfato. Em um sentido, uma visão aguçada significa o poder de enxergar a distância, em outro significa o poder de distinguir o mais precisamente possível os objetos vistos. Essas duas faculdades não estão necessariamente combinadas no mesmo indivíduo. Pois a mesma pessoa, se sombrear os olhos com a mão ou olhar através de um tubo, não distinguirá as diferenças de cor de forma mais ou menos alguma, mas verá mais longe, ou na verdade, homens em poços ou poços às vezes veem as estrelas. Portanto, se a sobrancelha de algum animal se projetar muito sobre o olho, mas se o líquido na pupila não for puro nem adequado ao movimento vindo de objetos externos e se a pele sobre a superfície não for fina, esse animal não distinguirá com precisão as diferenças de cor, mas será capaz de enxergar de longe, assim como pode de perto, melhor do que aqueles em que o líquido e a membrana de revestimento são puros, mas que não têm sobrancelhas projetadas sobre os olhos. Pois a causa de enxergar com agudeza no sentido de distinguir as diferenças está no próprio olho, assim como em uma roupa limpa até mesmo pequenas manchas são visíveis, assim também em uma visão pura até mesmo pequenos movimentos são evidentes e causam sensação. Mas é a posição dos olhos que é a causa de enxergar as coisas de longe dos movimentos no meio transparente vindos dos objetos distantes. Uma prova disso é que os animais com olhos proeminentes não enxergam bem de longe, enquanto aqueles que têm os olhos profundos na cabeça podem ver as coisas de longe porque o movimento não é disperso no espaço, mas vem diretamente para o olho. Pois não faz diferença se dizemos, como alguns fazem, que ver é causado pela visão saindo do olho. Nessa visão, se não houver nada projetado sobre os olhos, a visão deve se dispersar e assim menos dela cairá sobre os objetos de visão e as coisas à distância não serão vistas tão bem, ou se dizemos que ver é devido ao movimento vindo dos objetos, pois a visão também deve ver, de uma maneira semelhante ao movimento. As coisas à distância, então, seriam vistas melhor se houvesse, por assim dizer, um tubo contínuo direto da visão para seu objeto, pois o movimento do objeto não seria então dissipado, ou mais, se isso for impossível, ainda assim quanto mais longo for o tubo, mais precisamente os objetos distantes devem ser vistos. Que essas, então, sejam dadas como as causas da diferença nos olhos. Capítulo 2. É o mesmo também com a audição e o olfato. O ouvir e cheirar com precisão significa, em um sentido, perceber o mais precisamente possível todas as distinções dos objetos de percepção, em outro sentido, ouvir e cheirar de longe. Assim como com a visão, aqui o órgão sensorial é a causa de julgar bem as distinções, se tanto esse órgão em si quanto a membrana ao seu redor forem puros. Pois os canais de todos os órgãos sensoriais, como foi dito no Tratado sobre Sensação, correm para o coração, ou para seu análogo em criaturas que não têm coração. O canal da audição, então, uma vez que este órgão sensorial é de ar,
termina no lugar onde o espírito inato causa, em alguns animais, a pulsação do coração e, em outros, a respiração. Por isso também é que somos capazes de entender o que é dito e repetir o que ouvimos, pois como foi o movimento que entrou pelo órgão sensorial, tal é o movimento que é causado pelo som da voz, sendo como que de um mesmo tipo, de modo que um homem pode dizer o que ouviu. E ouvimos menos bem durante um bocejo ou expiração do que durante a inspiração, porque o ponto de partida do órgão sensorial da audição é colocado sobre a parte relacionada à respiração e é agitado e movido conforme o órgão move a respiração, pois ao colocar a respiração em movimento, ele próprio é movido. A mesma coisa acontece em tempo úmido ou atmosfera úmida. E os ouvidos parecem estar cheios de ar porque seu ponto de partida está próximo da região da respiração. A precisão então em julgar as diferenças de sons e odores depende da pureza do órgão sensorial e da membrana que se encontra sobre sua superfície, pois então todos os movimentos se tornam claros em tais casos, como no caso da visão. Percepção e não percepção à distância também dependem das mesmas coisas com a audição e o olfato como com a visão. Pois aqueles animais podem perceber a distância que têm canais, por assim dizer, correndo através das partes relacionadas e projetando-se para a frente dos órgãos sensoriais. Portanto, todos os animais cujas narinas são longas, como os cães laconianos, têm um olfato aguçado, pois o órgão sensorial está acima deles, os movimentos de longe não se dissipam, mas vão direto ao alvo, assim como os movimentos que causam a visão fazem com aqueles que sombreiam os olhos com a mão. Semelhante é o caso de animais cujas orelhas são longas e projetam-se para longe, como as beiradas de uma casa, como em alguns quadrúpedes, com o canal espiral interno longo, estes também captam o movimento de longe e o transmitem para o órgão sensorial. Em relação à percepção à distância, pode-se dizer que o homem é o pior de todos os animais em proporção ao seu tamanho, mas em relação ao julgamento das diferenças de qualidade nos objetos ele é o melhor de todos. A razão é que o órgão sensorial do homem é puro e menos terreno e material, e ele é, por natureza, o mais de pele fina de todos os animais para o seu tamanho. A habilidade da natureza é admirável também na foca, pois embora seja um quadrúpede vivíparo, não possui orelhas, apenas canais para audição. Isso ocorre porque sua vida é passada na água, ou agora, a orelha é uma parte adicionada aos canais para preservar o movimento do ar à distância, portanto, uma orelha não lhe serve para nada, mas até traria o resultado oposto ao receber uma massa de água em si mesma. Assim, falamos sobre visão, audição e olfato. Capítulo 3. Quanto aos cabelos, os homens diferem entre si em diferentes idades, e também de todos os outros tipos de animais que têm cabelos. Estes são quase todos os animais vivíparos internos, pois mesmo quando a cobertura desses animais é espinhosa, deve ser considerada como um tipo de cabelo, como no ouriço terrestre e qualquer outro animal semelhante entre os vivíparos. Os cabelos diferem quanto à dureza e maciez, comprimento e curto, retidão e encaracolamento, quantidade e escassez, e além dessas qualidades, em suas cores, brancura e negritude e os tons intermediários. Eles também diferem em alguns desses aspectos de acordo com a idade, conforme estão jovens ou envelhecendo. Isso é especialmente evidente no homem, o cabelo fica mais grosso com o tempo, e alguns ficam carecas na parte da frente da cabeça. Crianças, de fato, não ficam carecas, nem as mulheres, mas os homens o fazem à medida que a idade avança. Os seres humanos também ficam grisalhos na cabeça à medida que envelhecem, mas isso não é visível em praticamente nenhum outro animal, embora seja mais comum nos cavalos do que em outros. Os homens ficam carecas na parte da frente da cabeça,
mas ficam grisalhos primeiro nas têmporas, e ninguém fica careca primeiro nelas ou na parte de trás da cabeça. Algumas afecções desse tipo ocorrem de maneira correspondente também em todos os animais que não têm cabelo, mas algo análogo a ele, como as penas das aves e as escamas na classe dos peixes. O objetivo pelo qual a natureza fez os cabelos em geral para os animais foi anteriormente declarado no trabalho que trata das causas das partes dos animais. Cabe à presente investigação mostrar em que circunstâncias e por quais causas necessárias ocorre cada tipo particular de cabelo. A causa principal, então, da espessura e da finura é a pele, pois está espessa em alguns animais e fina em outros, rara em alguns e densa em outros. A qualidade diferente da umidade incluída também é uma causa auxiliar, pois em alguns animais essa é gordurosa e em outros aquosa. Pois, de maneira geral, o substrato da pele é de natureza terrosa, e estando na superfície do corpo, ela se torna sólida e terrosa conforme a umidade evapora. Agora, os cabelos ou seus análogos não são formados a partir da carne, mas sim a partir da umidade da pele que evapora e exala neles, e portanto cabelos grossos surgem de uma pele grossa e cabelos finos de uma pele fina. Se então a pele é mais rara e espessa, os cabelos são grossos devido à quantidade de matéria terrosa e ao tamanho dos poros, mas se é mais densa, eles são finos devido à estreiteza dos poros. Além disso, se a umidade for aquosa, ela seca rapidamente e os cabelos não ganham tamanho, mas se for gordurosa, acontece o oposto, pois o gorduroso não seca facilmente. Portanto, os animais de pele mais espessa são, regra geral, mais cabeludos pelas causas mencionadas. No entanto, os de pele mais espessa não são mais cabeludos do que outros de pele espessa, como é mostrado pela classe dos suínos em comparação com a dos bovinos e com o elefante e muitos outros. E pela mesma razão, os cabelos da cabeça do homem são os mais grossos, pois esta parte de sua pele é mais espessa e repousa sobre uma maior umidade e, além disso, é muito porosa. A causa dos cabelos serem longos ou curtos depende da umidade evaporativa não se secar facilmente. Há duas causas para isso, quantidade e qualidade. Se o líquido for abundante, não seca facilmente, nem se for gorduroso. E por essa razão, os cabelos da cabeça são mais longos no homem, pois o cérebro, sendo fluido e frio, fornece grande abundância de umidade. Os cabelos se tornam retos ou encaracolados devido ao vapor que surge neles. Se for semelhante à fumaça, é quente e seco e faz com que o cabelo fique encaracolado, pois é torcido por ser levado com um movimento duplo, a parte terrosa tendendo para baixo e o quente para cima. Assim, sendo facilmente dobrável, é torcido devido à sua fraqueza, e isso é o que se entende por encaracolamento do cabelo. É possível, então, que esta seja a causa, mas também é possível que, devido ao pouco teor de umidade e à grande quantidade de matéria terrosa nele, seja secado pelo ar circundante e, assim, enrolado junto. Pois o que é reto se torna curvo, se a umidade nele for evaporada, e se junta como um cabelo quando queima sobre o fogo, a curvatura será então uma contração devido à deficiência de umidade causada pelo calor do ambiente. Um sinal disso é o fato de que o cabelo encaracolado é mais duro que o liso, pois o seco é duro. E os animais com muita umidade têm cabelos lisos, pois nesses cabelos a umidade avança como um fluxo, não em gotas. Por esse motivo, os citas no Mar Negro e os trácios têm cabelos lisos, pois eles próprios e o ar circundante são úmidos, enquanto os etíopes e as pessoas em regiões quentes têm cabelos encaracolados, pois seus cérebros e o ar circundante são secos. No entanto, alguns dos animais de pele espessa têm cabelos finos pela causa anteriormente mencionada,
pois quanto mais finos forem os poros, mais finos devem ser os cabelos. Daí a classe de ovelhas terem tais cabelos, pois a lã é apenas uma multiplicidade de cabelos. Há alguns animais cujo pelo é macio e ainda assim menos fino, como é o caso da classe de lebres em comparação com a das ovelhas. Nesses animais, o pelo está na superfície da pele, não profundamente enraizado nela, e por isso não é longo, mas está em um estado muito semelhante às raspagens de linho, pois estas também não são longas, mas são macias e não permitem a tecelagem. A condição das ovelhas em climas frios é oposta à dos homens. O pelo dos citas é macio, mas o das ovelhas sauromáticas é duro. A razão disso é a mesma que ocorre com todos os animais selvagens. O frio os endurece e solidifica ao secá-los, pois à medida que o calor é expulso, a umidade evapora, e tanto o pelo quanto a pele tornam-se terrosos e duros. Nos animais selvagens, a exposição ao frio é a causa da dureza do pelo, ou nos outros, a natureza do clima é a causa. Uma prova disso é o que acontece com os ouriços do mar, que são usados como remédio em casos de estrangúria. Pois estes, embora pequenos em si mesmos, têm espinhos grandes e duros porque o mar em que vivem é frio devido à sua profundidade, pois são encontrados em 60 braças e até mais. Os espinhos são grandes porque o crescimento do corpo é direcionado para eles, uma vez que, tendo pouco calor neles, não concoctam seu alimento e, portanto, têm muita matéria residual, e é a partir disso que são formados espinhos, pelos e coisas do tipo. Eles são duros e petrificados pelo efeito de congelamento do frio. Da mesma forma, as plantas são encontradas mais duras, mais terrosas e pedregosas se a região em que crescem estiver voltada para o norte do que se estiver voltada para o sul, e aquelas em lugares ventosos do que aquelas abrigadas, pois todas são mais resfriadas e sua umidade evapora. O endurecimento, então, resulta tanto do calor quanto do frio, pois ambos fazem a umidade evaporar, o calor por si só e o frio por acidente, pois a umidade sai das coisas junto com o calor, não havendo umidade sem calor, mas enquanto o frio não apenas endurece, mas também condensa, o calor torna uma substância mais rarefeita. Por essa mesma razão, à medida que os animais envelhecem, os pelos se tornam mais duros naqueles que os possuem, e as penas e escamas nas espécies emplumadas e escamosas. Pois suas peles ficam mais duras e espessas à medida que envelhecem, pois secam, e a velhice, como a palavra denota, é terrosa porque o calor falha e a umidade junto com ele. Os homens ficam visivelmente carecas mais do que qualquer outro animal, mas ainda assim esse estado é algo geral, pois entre as plantas também algumas são perenes enquanto outras são caducifólias, e as aves que hibernam perdem suas penas. Similar a isso é a condição de calvície naqueles seres humanos a quem ela incide. Pois as folhas são perdidas por todas as plantas, de uma parte da planta por vez, e assim são as penas e pelos por aqueles animais que os têm. É quando todos são perdidos juntos que a condição é descrita pelos termos mencionados, pois é chamada de ficar careca, a queda da folha e muda de penas. A causa da condição é a deficiência de umidade quente, sendo essa umidade especialmente untuosa, e portanto as plantas untuosas são mais perenes. No entanto, devemos declarar em outro lugar a causa desse fenômeno nas plantas, pois outras causas também contribuem para isso. É no inverno que isso acontece com as plantas, pois a mudança do verão para o inverno é mais importante para elas do que o momento da vida, e para aqueles animais que hibernam, pois estes, também, são naturalmente menos quentes e úmidos do que o homem, e nestes últimos, são as estações da vida que correspondem ao verão e ao inverno.
Portanto, ninguém fica careca antes do tempo de atividade sexual, e nesse momento é nos que tem naturalmente inclinação para tal atividade que a calvície aparece, pois o cérebro é naturalmente a parte mais fria do corpo e a atividade sexual torna os homens frios, sendo uma perda de calor natural puro. Assim, deveríamos esperar que o cérebro sentisse o efeito primeiro, pois uma pequena causa inclina a balança onde a coisa em questão é fraca e em má condição. Assim, se contabilizarmos esses pontos, que o próprio cérebro tem pouco calor, e além disso que a pele ao redor dele deve necessariamente ter ainda menos, e novamente que o cabelo deve ter ainda menos que a pele, na medida em que está mais distante do cérebro, deveríamos razoavelmente esperar que a calvície ocorresse nessa idade em aqueles que têm muito sêmen. E é pela mesma razão que a parte frontal da cabeça sozinha fica careca no homem e que ele é o único animal a fazê-lo, ou a parte frontal fica careca porque o cérebro está lá, e o homem é o único animal a ficar careca porque seu cérebro é muito maior e mais úmido. As mulheres não ficam carecas porque sua natureza é como a das crianças, ambas incapazes de produzir secreção seminal. Eunucos não ficam carecas, porque mudam para a condição feminina. E quanto ao cabelo que vem mais tarde na vida, eunucos ou não o crescem de jeito nenhum, ou o perdem se por acaso o tiverem, com exceção do cabelo pubiano, pois as mulheres também crescem isso embora não tenham outro, e essa mutilação é uma mudança da condição masculina para a feminina. A razão pela qual o cabelo não volta a crescer nos casos de calvície, embora tanto os animais hibernantes quanto as árvores que perderam suas folhas voltem a crescer, é esta. As estações do ano são os pontos de virada de suas vidas, mais do que sua idade, de modo que quando essas estações mudam, elas mudam com elas crescendo e perdendo penas, pelos ou folhas, respectivamente. Mas o inverno e o verão, primavera e outono do homem são definidos pela sua idade, de modo que, uma vez que suas idades não retornam, também não retornam as condições causadas por elas, embora a causa da mudança de condição seja semelhante no homem ao que é nos animais e plantas em questão. Agora falamos praticamente de todas as outras condições do cabelo. Capítulo 4. Mas quanto à sua cor, é a natureza da pele que é a causa disso em outros animais e também de serem de cor única ou multicoloridos, ou mais no homem isso não é a causa, exceto pelo cabelo ficar grisalho por meio de doença, não pela velhice, pois no que é chamado de lepra, os cabelos ficam brancos, pelo contrário, se os cabelos são brancos, o branco não invade a pele. A razão é que os cabelos crescem a partir da pele, se, então, a pele estiver doente e branca, o cabelo fica doente com ela, e a doença do cabelo é o cabelo grisalho. Mas o cabelo grisalho, que é devido à idade, resulta de fraqueza e deficiência de calor. Pois à medida que o corpo declina em vigor, tendemos ao frio em todas as fases da vida, e especialmente na velhice, essa idade sendo fria e seca. Devemos lembrar que o nutriente que chega a cada parte do corpo é concoctado pelo calor apropriado à parte, ou se o calor for inadequado, a parte perde sua eficiência, e a destruição ou doença resulta. Falaremos mais detalhadamente das causas no tratado sobre crescimento e nutrição. Sempre que, então, o cabelo do homem tem naturalmente pouco calor e muita umidade entra nele, seu próprio calor adequado não consegue concoctar a umidade e assim é deteriorado pelo calor no ar circundante. Toda deterioração é causada pelo calor, não pelo calor inato, mas pelo calor externo, como já foi dito em outro lugar. E assim como há uma deterioração da água, da terra e todos os corpos materiais, também há da vapor terroso, por exemplo, o que é chamado de mofo, pois o mofo é uma deterioração do vapor terroso.
Assim também o nutriente líquido no cabelo se deteriora porque não é concoctado, e o que é chamado de cabelo grisalho resulta. É branco porque o mofo também, praticamente sozinho entre as coisas deterioradas, é branco. A razão disso é que ele tem muito ar nele, todo vapor terroso sendo equivalente a ar espesso. Pois o mofo é, por assim dizer, o oposto da geada, se o vapor ascendente for congelado, torna-se geada, se for deteriorado, mofo. Portanto, ambos estão na superfície das coisas, pois o vapor é superficial. E assim os poetas cômicos fazem uma boa metáfora em tom de brincadeira quando chamam os cabelos grisalhos de o mofo da velhice e o porque um é genericamente o mesmo que a grisaliz, o outro especificamente, o geada genericamente, pois ambos são um vapor, mofo especificamente, pois ambos são uma forma de deterioração. Uma prova disso é que os cabelos grisalhos muitas vezes cresceram em homens como consequência de doença, e mais tarde cabelos escuros em vez deles após a restauração da saúde. A razão é que na doença todo o corpo está deficiente em calor natural e, assim, as partes além disso, até mesmo as muito pequenas, participam dessa fraqueza, e novamente, muita matéria residual é formada no corpo e em todas as suas partes na doença. Portanto, a incapacidade da carne de concoctar o nutriente causa os cabelos grisalhos. Mas quando os homens recuperam saúde e força novamente, eles mudam, tornando-se como que jovens novamente em vez de velhos, consequentemente, os estados também mudam. Na verdade, podemos chamar corretamente a doença de uma velhice adquirida, a velhice de uma doença natural ou de qualquer forma, algumas doenças produzem os mesmos efeitos que a velhice. Os homens ficam grisalhos nas têmporas primeiro, porque a parte de trás da cabeça está vazia de umidade devido à ausência de cérebro, e o obregma tem uma grande quantidade de umidade, uma grande quantidade que não está sujeita a deterioração. No entanto, os cabelos nas têmporas não têm tão pouco que possam concoctá-lo, nem tanto que não possam se deteriorar, pois essa região da cabeça, estando entre os dois extremos, está isenta de ambos os estados. A causa do cabelo grisalho no homem agora foi explicada. Capítulo 5. A razão pela qual essa mudança não ocorre visivelmente devido à idade em outros animais é a mesma já mencionada no caso da calvície. Seus cérebros são pequenos e menos fluidos do que nos humanos, de modo que o calor necessário para a concoção não falha completamente. Entre eles, isso é mais evidente nos cavalos de todos os animais que conhecemos, porque o osso ao redor do cérebro é mais fino neles do que em outros proporcionalmente ao seu tamanho. Um sinal disso é que um golpe neste local é fatal para eles, motivo pelo qual Homero também disse, onde os primeiros cabelos crescem no crânio dos cavalos, e um ferimento é mais fatal. Como então a umidade flui facilmente para esses cabelos devido à finura do osso, enquanto o calor falha devido à idade, eles ficam grisalhos. Os cabelos avermelhados ficam grisalhos mais cedo do que os pretos, pois o avermelhado também é uma espécie de fraqueza do cabelo e todas as coisas fracas envelhecem mais cedo. Disse, no entanto, que os guindastes escurecem à medida que envelhecem. A razão para isso seria, se isso se provar verdadeiro, que suas penas são naturalmente mais úmidas do que as de outros, e à medida que envelhecem, a umidade nas penas é excessiva para deteriorar facilmente. A grisaliz resulta de algum tipo de deterioração e não é, como alguns pensam, um murchamento. Uma prova da primeira afirmação é o fato de que os cabelos protegidos por chapéus ou outras coberturas ficam grisalhos mais cedo, pois os ventos impedem a deterioração e a proteção mantém afastados os ventos, e o fato de ser auxiliado por uma unção com uma mistura de óleo e água.
Pois, embora a água esfrie as coisas, o óleo misturado com ela impede que o cabelo seque rapidamente, sendo a água facilmente seca. 2. Que o processo não é um murchamento, que o cabelo não branqueia como a grama faz por murchamento, é demonstrado pelo fato de que alguns cabelos ficam grisalhos desde o início, enquanto nada surge em um estado murchado. Muitos cabelos também ficam brancos na ponta, pois há menos calor nas extremidades e partes mais finas. Quando os pelos de outros animais ficam brancos, isso é causado pela natureza, não por qualquer afecção. A causa das cores em outros animais é a pele. Se eles são brancos, a pele é branca; se são escuros, ela é escura; se são malhados em consequência de uma mistura dos pelos, é encontrado ser branca em uma parte e escura em outra. Mas no homem a pele não é de forma alguma a causa, pois até homens de pele clara têm cabelos muito escuros. A razão é que o homem tem a pele mais fina de todos os animais proporcionalmente ao seu tamanho e, portanto, ela não tem força para mudar os pelos. Pelo contrário, a própria pele muda de cor devido à sua fraqueza e é escurecida pelo sol e pelo vento, enquanto os cabelos não mudam junto com ela de forma alguma. Mas nos outros animais, a pele, devido à sua espessura, tem a influência pertencente ao solo no qual uma coisa cresce; portanto, os pelos mudam de acordo com a pele, mas a pele não muda de forma alguma em consequência dos ventos e do sol. Capítulo 6. Dos animais, alguns são de uma única cor, se entendo por esse termo aqueles dos quais a espécie como um todo tem uma cor única, como todos os leões são acastanhados, e essa condição também existe em aves, peixes e outras classes de animais. Os outros, embora multicoloridos, ainda são monocromáticos, quero dizer aqueles cujo corpo como um todo tem a mesma cor. Como um touro é branco como um todo ou escuro como um todo, outros são multicoloridos. Este último termo é usado de ambas as maneiras. Às vezes, toda a espécie é multicolorida, como leopardos e pavões, e alguns peixes, por exemplo, o chamado tratai. Às vezes, a espécie como um todo não é assim, mas tais indivíduos são encontrados nela, como com gado e cabras, entre os pássaros, pombos. O mesmo se aplica também a outras espécies de aves. Os monocromáticos mudam muito mais do que os uniformemente coloridos, tanto para a cor simples de outro indivíduo da mesma espécie, como de escuro para branco e vice-versa, quanto para ambas as cores misturadas. Isso ocorre porque é uma característica natural da espécie como um todo não ter apenas uma cor, sendo facilmente movida em ambas as direções para que as cores mudem mais entre si e sejam mais variadas. O oposto ocorre com os uniformemente coloridos; eles não mudam exceto por uma afecção da cor, e isso raramente, ou mais ainda assim, eles mudam, pois anteriormente foram observados indivíduos brancos entre perdizes, corvos, pardais e ursos. Isso acontece quando o curso de desenvolvimento é pervertido, pois o que é pequeno é facilmente estragado e facilmente movido, e o que está em desenvolvimento é pequeno, sendo o início de todas essas coisas em pequena escala. A mudança é especialmente encontrada naqueles animais dos quais, por natureza, o indivíduo é de uma única cor, mas a espécie é multicolorida. Isso se deve à água que eles bebem, pois águas quentes deixam o pelo branco, enquanto águas frias o deixam escuro, um efeito também encontrado em plantas. A razão é que as águas quentes têm mais ar do que água nelas, e o ar brilhando através delas causa brancura, como também na espuma. Assim, como peles que são brancas por causa de alguma afecção diferem daquelas brancas por natureza, também no pelo a brancura devida à doença ou idade difere daquela devida à natureza no que a causa é diferente. Os últimos são embranquecidos pelo calor natural, os primeiros pelo calor externo. A brancura é causada em todas as coisas pelo ar vaporoso aprisionado nelas. Por isso,
Também em todos os animais não uniformemente coloridos, toda a parte sob o ventre é mais branca. Pois praticamente todos os animais brancos são mais quentes e melhor aromatizados pela mesma razão, ou a cocção de seu nutriente os torna bem aromatizados, e o calor causa a cocção. A mesma causa vale para aqueles animais que são uniformemente coloridos, mas seja escuros ou brancos, calor e frio são as causas da natureza da pele e do pelo, cada uma das partes tendo seu próprio calor especial. A língua também varia de cor nos animais simplesmente coloridos em comparação com os multicoloridos, e novamente nos simplesmente coloridos que diferem entre si, como branco e escuro. A razão é a mesma mencionada anteriormente, de que as peles dos animais multicoloridos são multicoloridas, e as peles dos de pelo branco e escuro são brancas e escuras em cada caso. Agora devemos conceber a língua como uma das partes externas, não levando em conta o fato de estar coberta pela boca, mas olhando para ela como fazemos com a mão ou o pé, assim, como a pele dos animais multicoloridos não é uniformemente colorida, esta é a causa de a pele da língua também ser multicolorida. Alguns pássaros e alguns quadrúpedes selvagens mudam de cor de acordo com as estações do ano. A razão é que, assim como os homens mudam de acordo com sua idade, a mesma coisa acontece com eles de acordo com a estação, pois isso faz uma diferença maior para eles do que a mudança de idade. Os animais mais onívoros são mais multicoloridos, falando de forma geral, e isso é o que se poderia esperar. Assim, as abelhas são mais uniformemente coloridas do que vespas e marimbondos. Pois se a comida é responsável pela mudança, esperaríamos que alimentos variados aumentassem a variedade nos movimentos que causam o desenvolvimento e, assim, na matéria residual dos alimentos, da qual surgem pelos, penas e peles. Isso é tudo sobre cores e pelos. Capítulo 7. Quanto à voz, ela é profunda em alguns animais, aguda em outros, e em alguns, bem ajustada e proporcional entre ambos os extremos. Além disso, em alguns é alta, em outros, baixa, e difere em suavidade e rugosidade, flexibilidade e inflexibilidade. Devemos, então, investigar as causas de cada uma dessas distinções. Devemos supor, então, que a mesma causa é responsável pelas vozes agudas e graves, assim como pela mudança que sofrem ao passar da juventude para a velhice. A voz é mais aguda em todos os outros animais quando mais jovens, mas nos bovinos a dos filhotes é mais profunda. Encontramos a mesma coisa também nos sexos masculino e feminino, ou nas outras espécies de animais, a voz da fêmea é mais aguda do que a do macho, e isso é especialmente evidente no homem, pois a natureza deu a ele essa faculdade em maior grau, pois ele sozinho, entre os animais, faz uso da fala e a voz é o material da fala, mas nos bovinos ocorre o oposto, pois a voz das vacas é mais profunda do que a dos touros. Agora, o propósito para o qual os animais têm uma voz, e o que é entendido por um voz e por um som em geral, foi explicado em parte no tratado sobre a sensação, em parte no tratado sobre a alma. Mas, uma vez que a profundidade da voz depende do movimento do ar ser lento e sua altura de ser rápido, há uma dificuldade em saber se é o que se move ou o que é movido que é a causa da lentidão ou rapidez. Pois alguns dizem que o que é muito é movido lentamente, o que é pouco rapidamente, e que a quantidade de ar é a causa de alguns animais terem uma voz profunda e outros uma voz aguda. Até certo ponto, isso é bem dito, pois parece ser corretamente dito de uma maneira geral que a profundidade depende de uma certa quantidade de ar colocado em movimento, mas não completamente, pois se isso fosse verdade, não seria fácil falar suavemente e profundamente ao mesmo tempo, nem novamente alto e agudo. Além disso, a profundidade parece pertencer à natureza mais nobre,
e nas canções a nota grave é melhor do que as agudas, o melhor está na superioridade, e a profundidade do tom é uma espécie de superioridade. Mas então, profundidade e altura na voz são diferentes de volume e suavidade, e alguns animais de voz aguda são de voz alta, e da mesma forma alguns de voz suave são de voz profunda, e o mesmo se aplica aos tons que estão entre esses extremos. E por mais o que podemos definir esses, quero dizer, volume e suavidade da voz, senão pela grande e pequena quantidade de ar colocada em movimento? Se, então, altura e profundidade devem ser decididas de acordo com a distinção postulada, o resultado será que os mesmos animais serão de voz profunda e alta e os mesmos serão de voz alta e não alta, mas isso é falso. A razão da dificuldade é que as palavras o grande e o pequeno, muito e o pouco são usadas às vezes de forma absoluta, às vezes de forma relativa a uma outra. Se um animal tem uma voz alta, ou forte, depende do ar que é movido ser muito absolutamente, e se ele tem uma voz pequena depende de ser pouco absolutamente, ou mais se ele tem uma voz grave ou aguda depende de serem assim diferenciados em relação um ao outro. Pois se aquilo que é movido ultrapassa a força daquilo que o move, o ar que é expelido deve se mover lentamente, ou se for o contrário, rapidamente. Os fortes, então, em virtude de sua força, às vezes movem muito ar e fazem um movimento lento, às vezes, tendo completo controle sobre ele, fazem um movimento rápido. Pelo mesmo princípio, os fracos ou movem muito ar para sua força e assim fazem um movimento lento, ou se o fazem rapidamente, movem pouco por causa de sua fraqueza. Estas são, então, as razões destas contrariedades, que nem todos os animais jovens têm voz aguda ou grave, nem todos os mais velhos, nem tampouco os dois sexos são assim opostos, e novamente que não apenas os doentes falam com voz aguda, mas também aqueles em boa condição física, e, além disso, que à medida que os homens se aproximam da velhice, eles ficam com a voz mais aguda. Embora essa idade seja oposta à juventude. A maioria dos animais jovens e a maioria das fêmeas movimentam pouco ar devido à falta de poder, e consequentemente têm voz aguda, pois pouco ar é transportado rapidamente, e na voz o que é rápido é alto. Mas em bezerros e vacas, no primeiro caso por causa de sua idade, no segundo por causa de sua natureza feminina, a parte pela qual eles movimentam o ar não é forte, ao mesmo tempo, eles movimentam uma grande quantidade e, portanto, têm voz grave, pois aquilo que é transportado lentamente é pesado, e muito ar é transportado lentamente. E esses animais movimentam muito, enquanto os outros movimentam pouco, porque o vaso pelo qual o ar é primeiro movido tem uma abertura grande neles e necessariamente movimenta muito ar, enquanto nos demais o ar é melhor distribuído. Conforme sua idade avança, esta parte que movimenta o ar ganha mais força em cada animal, de modo que eles mudam para a condição oposta, os de voz aguda se tornam mais graves do que eram, e os de voz grave mais agudos, o que explica por que os touros têm uma voz mais alta do que bezerros e vacas. Agora, a força de todos os animais está em seus tendões, e por isso aqueles na idade adulta são mais fortes, os jovens são mais fracos nas articulações e tendões, além disso, nos jovens eles ainda não estão tensos, e naqueles que estão envelhecendo a tensão relaxa, portanto, ambas essas idades são fracas e impotentes para o movimento. E os touros são particularmente musculosos, até mesmo seus corações, e portanto aquela parte pela qual eles movimentam o ar está em estado tenso, como uma corda sinuosa esticada. Que o coração dos touros tem essa natureza é mostrado pelo fato de que um osso é encontrado realmente em alguns deles, e os ossos estão naturalmente conectados aos tendões. Todos os animais,
quando castrados, mudam para o caráter feminino e emitem uma voz semelhante à das fêmeas porque a força sinuosa no princípio da voz é relaxada. Essa relaxação é como se alguém esticasse uma corda e a tornasse tensa pendurando algum peso nela, como fazem as mulheres que tecem no tir, pois elas esticam o urdume fixando o que são chamados de ulaiai. Pois desta forma os testículos são fixados nos ductos seminais, e estes, por sua vez, nos vasos sanguíneos que têm sua origem no coração perto do órgão que movimenta a voz. Portanto, à medida que os ductos seminais mudam para a idade em que agora são capazes de secretar o sêmen, esta parte também muda junto com eles. Conforme isso muda, a voz também muda novamente, mais realmente nos machos, mas a mesma coisa acontece nas fêmeas também, apenas não tão claramente, resultando no que alguns chamam de umblea ou quando a voz é irregular. Depois disso, ela se estabiliza na voz grave ou aguda do próximo período da vida. Se os testículos são removidos, a tensão dos ductos relaxa, assim como quando o peso é retirado da corda ou do urdume, à medida que isso relaxa, o órgão que movimenta a voz também se solta na mesma proporção. Esta, então, é a razão pela qual a voz e a forma geralmente mudam para o caráter feminino em animais castrados, é porque o princípio é relaxado sobre o qual depende a tensão do corpo, ou não é que, como alguns supõem, os testículos são eles próprios um aglomerado de muitos princípios, mas pequenas mudanças são as causas das grandes, não por si só, mas quando acontece de um princípio mudar com eles. Pois os princípios, embora pequenos em tamanho, são grandes em potência e isso, de fato, é o que se entende por princípio, que ele é ele próprio a causa de muitas coisas sem que algo mais seja superior a ele para depender. O calor ou frio também do seu habitat contribui para fazer alguns animais de tal caráter que têm voz grave, e outros, aguda. Pois o hálito quente sendo espesso causa profundidade, o hálito frio sendo fino oposto. Isso também é evidente na flauta, pois se o hálito do músico é mais quente, ou seja, se é expelido como um gemido, a nota é mais profunda. A causa da aspereza e da suavidade na voz, e de toda essa desigualdade semelhante, é que a parte ou órgão por onde a voz é transmitida é áspero, suave, geralmente uniforme ou irregular. Isso fica claro quando há qualquer umidade ao redor da traqueia ou quando ela é áspera devido a alguma afecção, pois então a voz também se torna desigual. A flexibilidade depende da maciez ou dureza do órgão, pois o que é macio pode ser regulado e assumir qualquer forma, enquanto o que é duro não pode. Assim, o órgão macio pode emitir uma nota alta ou baixa e, consequentemente, uma voz aguda ou grave, pois ele facilmente regula a respiração, tornando-se facilmente grande ou pequeno. Mas a dureza não pode ser regulada. Deixe isso ser o suficiente em todos esses pontos sobre a voz que não foram discutidos anteriormente no Tratado sobre a Sensação e no Tratado sobre a Alma. Capítulo 8. Com relação aos dentes, já foi afirmado anteriormente que eles não existem para um único propósito nem para o mesmo propósito em todos os animais, mas em alguns apenas para a nutrição, em outros também para lutar e para a fala vocal. No entanto, devemos considerar que não é estranho à discussão sobre geração e desenvolvimento investigar o motivo pelo qual os dentes da frente são formados primeiro e os dentes posteriores depois, e por que estes últimos não são substituídos, enquanto os primeiros são perdidos e crescem novamente. Demócrito abordou essas questões, mas não de forma adequada, pois ele atribui a causa de forma muito geral sem investigar os fatos em todos os casos. Ele afirma que os dentes temporários são perdidos porque são formados nos animais muito cedo,
pois é quando os animais estão praticamente em sua primavera que eles crescem de acordo com a natureza, e a amamentação é a causa que ele atribui para serem encontrados muito cedo. No entanto, o porco também é amamentado, mas não perde seus dentes, e, além disso, todos os animais com dentição carnívora mamam, mas alguns deles não perdem nenhum dente, exceto os caninos, como os leões. Esse erro, então, decorreu de sua fala generalizada sem examinar o que acontece em todos os casos, mas é isso que devemos fazer, pois qualquer pessoa que faça uma afirmação geral deve falar de todos os casos particulares. Agora, assumimos, com base no que vemos, que a natureza nunca falha nem faz nada em vão, na medida do possível em cada caso. E é necessário, se um animal deve obter alimento após o período de amamentação, que ele tenha instrumentos para o tratamento do alimento. Se, então, como Demócrito diz, isso acontecesse por volta da época de atingir a maturidade, a natureza falharia em algo possível de fazer. Além disso, a operação da natureza seria contrária à natureza, pois o que é feito por violência é contrário à natureza, e é por violência que ele diz que a formação dos primeiros dentes é realizada. Que essa visão, então, não é verdadeira, é evidente a partir destas e de outras considerações semelhantes. Agora, esses dentes são desenvolvidos antes dos dentes planos, em primeiro lugar, porque sua função é mais precoce, pois dividir vem antes de triturar, e os dentes planos são para triturar, os outros para dividir, em segundo lugar, porque o menor é naturalmente desenvolvido mais rápido que o maior, mesmo que ambos comecem juntos, e esses dentes são menores em tamanho do que os molares, porque o osso da mandíbula é plano nessa parte, mas estreito em direção à boca. Da parte maior, portanto, deve fluir mais nutriente para formar os dentes, e da parte mais estreita, menos. O ato de sugar em si não contribui em nada para a formação dos dentes, mas o calor do leite os faz aparecer mais rapidamente. Uma prova disso é que mesmo em animais lactantes, aqueles jovens que desfrutam de leite mais quente crescem seus dentes mais rápido, o calor sendo propício ao crescimento. Eles são perdidos, após terem sido formados, em parte porque é melhor assim, pois o que é afiado é logo desgastado, de modo que é necessária uma nova série para o trabalho, enquanto os dentes planos não podem ser desgastados, mas apenas suavizados ao longo do tempo pelo desgaste, em parte por necessidade, pois, enquanto as raízes dos dentes molares estão fixadas onde a mandíbula é plana e o osso é forte, aquelas dos dentes frontais estão em uma parte fina, de modo que são fracas e facilmente movidas. Eles crescem novamente porque são perdidos enquanto o osso ainda está crescendo e o animal ainda é jovem o suficiente para crescer dentes. Uma prova disso é que até os dentes planos crescem por um longo tempo, os últimos deles cortando a gengiva por volta dos 20 anos de idade e, de fato, em alguns casos, os últimos dentes têm crescido em idade bastante avançada. Isso ocorre porque há muito nutriente na parte larga dos ossos, enquanto a parte frontal, sendo fina, logo atinge a perfeição e não há matéria residual nela, o nutriente sendo consumido em seu próprio crescimento. Demócrito, no entanto, negligenciando a causa final, reduz à necessidade todas as operações da natureza. Agora, elas são necessárias, é verdade, mas ainda assim são para uma causa final e em prol do que é melhor em cada caso. Assim, nada impede que os dentes sejam formados e sejam perdidos dessa maneira, mas não é por causa dessas causas, mas sim por causa do fim, sou causa final, ou essas são causas apenas no sentido de serem os instrumentos móveis e eficientes e o material portanto, é razoável que a natureza execute a maioria de suas operações usando a respiração como instrumento,
Pois assim como alguns instrumentos servem para muitos usos nas artes, como o martelo e o bigorna na arte do ferreiro, assim também a respiração nos seres vivos formados pela natureza. Mas dizer que a necessidade é a única causa é como se pensássemos que a água foi retirada de um paciente hidrópico por causa da lanceta, não por causa da saúde, em prol da qual a lanceta fez a incisão. Assim, falamos sobre os dentes, explicando por que alguns são perdidos e crescem novamente, e outros não, e geralmente porque são formados. E falamos das outras afecções das partes que são encontradas ocorrendo não por algum fim final, mas por necessidade e por causa do motivo ou causa eficiente. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.